O anúncio do filme Bad pode ter dado spoilers dos próximos capítulos do mangá. Eu sei que sou insano, mas ouve essa explicação. Agora estamos acompanhando a luta entre Luffy, Loki e Harujin contra Imu. E por diversas vezes, desde que o Rei do Mundo pousou na Terra dos Gigantes, no capítulo 1179, vimos pequenos relances de 9 séculos atrás. No caso, a partir do ponto de vista do próprio Imu, no século vazio. Uma silhueta de Joy Boy aqui, uma ligação com a sua voz ali. E conhecendo One Piece há mais de 1000 capítulos, nós sabemos que isso só pode significar uma coisa: o flashback do século perdido que vai explicar qual era a relação entre Imu e o primeiro pirata Joy Boy, a grande guerra e como o mundo se tornou o mundo com governo mundial, está mais perto do que nunca. Não precisamos ir longe. O flashback do Brook nessa mesma saga seguiu esta fórmula. Primeiro, alguns lapsos e relances vindo da Gunko, memórias abstratas que surgiram com o reencontro esquecido com o esqueleto. Até que finalmente nos aprofundamos nas lágrimas dos mortos, relembrando acontecimentos dolorosos demais para reviver. A gente sabe também que a ligação entre Joy Boy e Imu, segundo os tradutores inativos da língua japonesa, que analisaram a versão original, indica que ambos eram mais jovens, em especial Joy Boy falava com uma linguagem mais simples, ligada às crianças. E tudo bem que o Luffy, mesmo mais velho, também remete a esse tipo de linguajar, mas o importante é que deciframos que eles já se conheciam, ou no mínimo foram apresentados muito jovens. O que nos leva ao X da questão: o filme Bad, anunciado para 2029. Porque se você não está vivendo embaixo de uma rocha, essa altura já sabe que no One Piece Day tivemos anunciado o filme God Valley para 2027 e o filme Bad para 2029. Mas como tantas coisas na nossa jornada de piratas pelos mares, isso levantou mais perguntas do que respostas. Porque sim, o filme God Valley vai adaptar God Valley, promete ser o primeiro filme da história de One Piece 100% canônico, acompanhando o que eu espero que adapte entre os capítulos 1155 e 1166, da introdução dos Rocks até o final do incidente. Para o espectador mais atento, eu já vou responder agora. Sim, são muitos capítulos, mas acho que se extrapolarmos a duração para 2 horas e 30, seria possível. O precedente, claro, o filme de extremo sucesso Kimetsu no Yaiba e o Castelo Infinito, que tem 155 minutos ou 2 horas e 35 de duração. Imagina isso de One Piece, ia ser uma delícia. Agora, em 1 hora e 40, como é o mais comum para Toei, isso mudaria as minhas expectativas. Mas acredito que se você analisar, é difícil argumentar sobre um filme de God Valley não começando na introdução dos Piratas Rocks no capítulo 1155, que é o final do volume 113. Tá, mas e o filme Bad? Aí é que está. A grande essência desse mistério tem muitos caminhos para tomar, mas o mais pragmático e óbvio possível envolve um cálculo relativamente simples. Porque se o filme que vai ser lançado no meio de 2027, de God Valley, vai adaptar os acontecimentos do mangá do ano de 2025, que foi quando lançaram os capítulos em questão, então, seguindo essa mesma estrutura, o filme Bad, que chega aos cinemas em 2029, adaptaria os acontecimentos dos capítulos lançados em 2027, seguindo exatamente a mesma simetria. E como já passamos da metade de 2026, não acredito que teríamos tanto tempo para mudar completamente o rumo da história. Com o ritmo atual que Oda está lançando os capítulos, com milhares de compromissos envolvendo filme, live action, colaborações e com certeza ainda mais novidades, porque 2027, coincidentemente, também é o ano que One Piece comemora sua 3ª década, 30 anos, acredito que algo relacionado ao clímax de Elbaf e Imu-sama, o demônio, o rei do mundo, possa ser o tema do filme Bad. O que nos leva a um dos pontos mais interessantes, o acrônimo B-A-A-D. Tanto B quanto D parecem ganhar destaque na arte de divulgação do filme. E já tivemos algumas especulações incríveis, como Before and After Dawn, ou até Born as a D.
E eu adoro essas possibilidades e eu quero até comentar um pouco sobre elas no final do vídeo. Mas eu acho que tem uma que é mais interessante. E se de fato entrarmos agora na batalha contra Imu no flashback do Reino Antigo? E se, como a ligação já mostrou no capítulo 1188, estivermos voltando ao passado do passado, a Imu e Joy Boy como crianças ou adolescentes? Então, poderíamos estar nos deparando com o acrônimo Film Bad, Boy and a Devil, o que indicaria que no fim de 2026 e adentrando 2027, finalmente nos aprofundaríamos no flashback do Reino Antigo, nos dando uma sequência de 10 a 15 capítulos, quem sabe até mais, da história que viria a ser adaptada em 2029, respeitando tanto o anime de temporada quanto os cronogramas dos filmes e gerando um hype colossal para esse que seria o flashback mais importante da história de One Piece, o flashback capaz de explicar absolutamente tudo. E se você achou essa ideia minimamente interessante, já deixa o like, já se inscreve, porque agora eu vou me aprofundar exatamente em como isso faria sentido. Então fala galera, chapéus de palha aqui, eu sou o Derek e, sem mais delongas, nosso incrível editor Alan vai chamar a vinheta. O ponto mais forte dessa ideia se baseia em alguns argumentos. O primeiro é o novo modelo. O filme Red foi um sucesso colossal de bilheteria, mesmo não sendo um filme canon, e podemos argumentar que os principais fatores envolviam a musicalidade da Uta, que foi interpretada pela Ado na parte de cantar. Se você não sabe, a Ado é um fenômeno global, mais especialmente no Japão, onde ela é praticamente uma deusa viva. Além disso, Shanks. O Shanks é um dos personagens mais populares de One Piece. Isso, na sua opinião, é estatística, porque na enquete global de popularidade, ele ficou em 8º e apareceu no top 10 em todas as regiões, chegando até em 4º no Japão. Então, o Shanks é um colosso. A partir disso, acho que também vale dizer que temos outras histórias e outros exemplos de sucesso em diferentes franquias. O melhor deles sendo o fenômeno Kimetsu no Yaiba e os seus filmes canônicos, sendo o Castelo Infinito, o último a ser lançado em 2 partes e também com uma bilheteria enorme, colossal, brutal, de bilhões de ienes. Então faz sentido que a Toei, que tem licenciado o maior mangá de todo o Japão, comece a investir tudo nesse modelo de muito, muito sucesso. 2. História. God Valley é perfeito para se adaptar. A previsão é que o anime termine adaptando em 2026 por volta do capítulo 1151. E se levarmos a primeira parte em 2027, colocando mais 13 episódios, com a média de 1 episódio por capítulo, aí já chegaremos ao 1164. E é por isso que eu disse que não faria sentido. Porque no 1164, o flashback de God Valley já estaria praticamente no seu ápice, e teria menos material para ser adaptado do volume 114. Portanto, vamos ter algumas alterações para colocar God Valley no ponto exato para ser adaptado, seja com mais ou menos capítulos. Eu consigo imaginar com tranquilidade um cenário em que o anime adapta até o capítulo 1158 ou 1159 e na semana seguinte já estrearia nos cinemas o filme. E dá para repetir essa fórmula para o filme Bad. Se somarmos 26 episódios por ano, adaptando 26 capítulos por ano, que é o ritmo que seguimos desde Egghead, ficaria mais ou menos assim. No final de 2027, o anime estaria por volta do capítulo 1177. No final de 2027, o anime estaria adaptando por volta do capítulo 1177, logo ali antes da chegada de Imu em Elbaf e da revelação da sua forma. No final de 2028, por volta do 1203, que já passa até o presente do mangá. Então, considerando que o filme Bad está previsto para o verão de 2029, a primeira metade daquele ano colocaria o anime adaptando provavelmente os capítulos 1215 e 1217. Ou seja, se continuar seguindo essa média, Bad seria lançado justamente quando a adaptação estivesse chegando na casa do capítulo 1215. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque se a nossa previsão estiver certa, a história do século perdido começaria durante a luta contra Imu,
Imagino que por volta do capítulo 1200, um pouco antes ou um pouco depois. E o anime estaria entrando nesse flashback justamente no final de 2028 ou no começo de 2029. Então, do mesmo jeito que talvez o anime comece um pouco God Valley, e se a gente for seguir a risca, adaptaria até o 1164, esse mesmo fenômeno pode estar acontecendo nessa previsão que estamos fazendo agora. O que significaria que o mesmo ajuste fino entre o flashback e o seu ápice que a gente vai ter que fazer para o filme de God Valley, teria também que ser feito para o filme Bad. E a gente não precisa especular exatamente como. Tanto o Imu pode ser derrotado em Elbaf e isso despertar o flashback do vilão, ou simplesmente, no meio do combate, a gente entra nele, o que daria até brecha para o filme adaptar o clímax da luta e a verdadeira derrota de Imu nas telonas. Olha como isso seria incrível. Ponto 3. Século vazio antes ou depois do One Piece? Na minha cabeça sempre tiveram dois gatilhos mais óbvios para entrarmos no flashback do século vazio. Ou nós descobriríamos a história na luta contra Imu, afinal ele viveu tudo aquilo e a maioria dos personagens que viveram nessa época foram introduzidos através de conversas com ele, como por exemplo Nefertari de Lili. Ou então vamos descobrir junto ao One Piece. Se o grande tesouro prometido de fato não for o último acontecimento do mangá, faria sentido que antes da Guerra do Final, pelo destino do planeta, junto ao One Piece, descobríssemos tudo o que aconteceu durante esse momento tão crítico da história. No último capítulo, Gaban disse saber sobre a existência de Mu e conseguir descrevê-lo apenas como Deus. Isso se encaixa na temática que envolve o governo mundial, os pactos e os asseclas de Mu. No topo do mundo, quem habita não são deuses, e sim demônios. E essa é a graça. Do mesmo jeito que Roger convidou Rayleigh a virar o mundo de cabeça para baixo. Agora, algo que me pega um pouco é que no letreiro do filme Bad temos um X marcado em One Piece. Será que então o filme vai ter algo a ver com a grande revelação do tesouro One Piece? Eu pessoalmente acredito que seria mais legal encontrar o One Piece no final absoluto da história. É o grande tesouro prometido, é a grande recompensa da jornada. Mas vamos acompanhar essa história dia após dia e descobrir no momento certo. Agora, e as outras possibilidades? Daria para elas serem canon no filme? Então, gente, eu preciso confessar que um diabinho no meu ombro tá me falando algo que eu preferia que não fosse verdade, mas tenho que reconhecer como uma possibilidade, que o filme Bad não vai ser canon. Talvez ele só seja um filme normal de One Piece, com uma história alternativa e original, mas que não afetasse os eventos do mangá nem do anime. Até hoje, o meu filme favorito de One Piece é o filme Z, mas mesmo com um aumento no orçamento, na produção e até na qualidade de animação, eu não acho que os filmes seguintes chegaram no mesmo nível. Mesmo o filme Red, que é absurdo. São filmes que eu adoro, mas que não moveram meu coração como o filme Z. Mas já que marcamos a alternativa não canon, existe outra possibilidade ainda mais fascinante. Uma história canon inesperada. O passado do Barba Negra. Porque entre os grandes mistérios que o flashback de God Valley deixou, a infância do Barba Negra certamente é um dos maiores. A mãe dele sobreviveu? O que ele aprendeu sobre Shebeck em sua infância? O que aconteceu entre o momento que o Kuma salvou os dois, até os anos depois, onde Barba Branca encontra o órfão que não dormia e o convida para a sua tripulação, para se tornar mais um dos seus filhos. As evidências de que o filme Bad seria sobre o Barba Negra são até bem sólidas. Para começar, em contraste ao fundo de God Valley, o filme Bad é preto, como Blackbeard. Bad também é mal em inglês, e Barba Negra com certeza é do mal. Mas, usando a fonética japonesa para as letras, B-A-A-D ficaria Biado. Beard, em inglês, também conhecido como Blackbeard. Outro ponto é que God Valley acaba, um dos últimos acontecimentos, é o resgate do Barba Negra e da esposa do Shebeck, a sua mãe, pelo Kuma. Se de fato fosse um filme que se aprofundasse na infância do Barba Negra e talvez servisse de trampolim para que ele, que eu acredito vai ser o vilão final da obra, tomasse o palco principal, aí faria muito sentido. E como falamos, tudo isso pode acontecer nos próximos capítulos do mangá. Se o Oda quiser nos preparar para o futuro do Barba Negra na obra, faz sentido que, eventualmente, nós possamos acompanhar o ponto de vista dele
e talvez de lá expandir para o passado. Porque o próprio flashback de God Valley, onde descobrimos a história do Shebeck e a formação da velha geração de piratas, parece ser um preparatório para o que está por vir. Agora, já que sabemos um pouco sobre a família David Dee e, consequentemente, o herdeiro David D. Teach, podemos então introduzir o protagonista dessa história, Barba Negra, como o vilão final. Tem outras interpretações interessantes desse acrônimo, que são bem divertidas, como, por exemplo, Born as a D, nascido como um D, que para mim remete muito tematicamente à conversa que Rei Cobra e Mu tiveram na Sala do Trono Vazio e que pode ser mais um gatilho interessante para o flashback do Reino Antigo. Mas, de novo, isso é só especulação. A verdade é que ainda faltam 3 anos para a estreia do filme Bad, e menos de 1 ano para a estreia do filme de God Valley. E eu tô mega empolgado para acompanhar nos cinemas, então vamos torcer para que o mundo inteiro possa acompanhar em grande estilo, mostrando o potencial global de One Piece. Então se você chegou até aqui, deixa o like, se inscreve, tem vídeo todo dia, tem live todo domingo. Muito obrigado por todo mundo que está acompanhando, um beijo, um queijo e valeu!